Irmãos e irmãs, Deus os abençoe. Estamos felizes, estamos contentes e agradecidos com o Senhor. Está conosco a nossa mãe. Glória a Deus! E a alegria para todos é imensa. A todos hoje nos está cumprindo uma promessa. Glória a Deus! Que alegria, irmãos, bem-vindos todos. Estamos muito contentes de tê-los a todos. Para todos era uma surpresa muito formosa, e precisamente os quero deixar em companhia do nosso pastor geral, nosso irmão Carlos Alberto Baena. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Que felicidade vê-los. Deus abençoe a todos. Os amamos muito. Quem dá glória ao Senhor? Quem ama o Senhor? Quem está feliz nesta tarde? Bem, bendito nosso Senhor. Podem se sentar, por favor. E também temos nossos irmãos holandeses. Eu gostaria que levantassem a mão. E assíduos aqui na Holanda, levantem a mão, por favor. Se pode ficar de pé, levantem a mão, por favor, para que a irmã Maria Luísa quer ver a todos. Todos os irmãos aqui da Holanda. Ah, que bonito! Um forte aplauso para todos os nossos irmãos. Deus os abençoe. E temos muito amor por vocês, muito carinho. Os amamos profundamente. Também há irmãos, pessoas que provêm da Índia, nascidos na Índia. Se podem ficar de pé, por favor, onde estão. Levantem a mão. Perfeito. Deus abençoe, irmãos. Aplauso para nossa irmã. Também há irmãos de Suriname. Se podem ficar de pé, a irmã de Suriname. Um aplauso para nossa irmã. Deus abençoe. E irmãos de Curaçao? Sim, podem ficar de pé, a irmã de Curaçao. A irmã também, Deus abençoe. Vários de Curaçao, que bonito. Sim, pode me passar um papel o nome das igrejas aqui da Holanda, de cada uma das igrejas. Para ir chamando-as, vocês vão mencionando, que fiquem de pé, por favor. Onde estão os irmãos de Roterdã? Os de Rotterdam, sim, por favor. Os irmãos de Rotterdam. Os irmãos de La Haia. Amsterdam. Eindhoven. Terneuzen. Os irmãos de Terneuzen. E dos outros países que vêm, não sei, fiquem de pé também para aplaudi-los, de outros países que vieram. Ah, que bonito, da França. Da França, um grupo grande lá, pela bandeira da França. Lá à direita, onde mais outros países? Da Suíça, Londres, Inglaterra, da Alemanha. Onde estão os da Alemanha? Uau, uma comitiva grande da Alemanha, muito bem. Da Bélgica, onde estão da Bélgica? Perfeito, e de onde mais? Da Itália. Da Itália, muito bem, muito bonito, muito bem. De onde? Da Colômbia também, bem, da Colômbia. Da Áustria. Onde estão os da Áustria? Irmã, Deus abençoe. E quem mais? De que outros países? Equador. Um aplauso para as irmãs. Da Espanha. Um aplauso para os irmãos que vêm da Espanha. Deus os abençoe. Canadá. Canadá. Portugal, disseram?
Portugal também. Ah, que bonito, muito bem. Em Portugal, quantos crentes estão em Lisboa? Quantos são? Quantos são em Lisboa? Está a comitiva de Portugal, certo? Se congregam na Suíça, mas são portugueses. Ah, que bonito. Nos alegra muito vê-los. A igreja está em Portugal. Talvez irmãos visitem em qualquer momento. Bem, seria muito bonito. São em Lisboa, em Portugal. Como um grupo de 25, 30 pessoas. Bem, que bonito. Nos desculpam, por favor, se não nomeamos a todos, mas esta congregação do Senhor. Como diz a Bíblia, a congregação dos santos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos, irmãos, ler em nossas Bíblias no Evangelho segundo João. João, capítulo número 15, vamos ler em nossas Bíblias uma passagem muito bonita que é sobre o Senhor Jesus, que é a videira, que é a planta das uvas, e que aí estão os ramos, e estes ramos somos nós, e que nós na vida, como ramos, na planta da uva ou na videira, não podemos fazer nada se não estão aí integrados à planta. Assim também nós não podemos fazer nada na vida, nem ser nada, nem conseguir nada se não estamos integrados à planta, se não estamos com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, João, vamos ler no capítulo número 15 e logo vamos cantar um hino muito bonito que se chama A Videira e os Ramos, que tem a ver com esta leitura. João 15, verso número 1. Lemos para a honra e glória do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, e vós os ramos. O que permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto. Quem quer dar muito fruto? Porque separados, por exemplo, os que vão embora da igreja, ou pensam ir embora da igreja, ou que têm ingratidão, isso não pode ser, porque separados de mim, nada podeis fazer. Verso 6, leiam vocês. Perdão, um minuto. Não esqueçam de fazer a pausa. Quando existe uma vírgula, uma pontuação, vírgula, fazem a pausa e logo seguimos a outra frase correta, outra vez. Verso 6. Perfeito? Se permaneceis em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se guardai os meus mandamentos, permanecereis em quê? Em meu amor. Então devemos fazer o quê? Guardar os mandamentos. E essa é a expressão do nosso quê? Amor a Deus. Esta é a chave para tudo aí na vida espiritual. Assim como eu tenho guardado os mandamentos, quer dizer que temos que imitar a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E permaneço em seu amor. No amor de quem? Do Pai. Perfeito. Verso 11. Leiam vocês. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei.
Vós sois meus amigos, mas desde que se fazeis tudo quanto eu vos mando. Sim, vem? Sim, muito importante. Verso 15, leiam vocês. Outra vez, vamos ler o verso 15 outra vez. Isso acontece conosco, que recebemos informação aqui, informação privilegiada, informação reservada que vem dos céus, do estudo bíblico, glória a Deus. Segredos do que Deus ensinou à igreja e a nossa irmã Maria Luísa durante 50 anos. Como lhes parece essa bênção, irmãos? Bem, temos que valorizar muito esta bênção. Verso 16. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos coloquei para que vades e deis o quê? Fruto. Isso é. E vosso fruto o quê? Para que tudo o quê? Essa também é a chave. Esta é a condição para que quando oremos Deus o quê? Nos escute. E que isso é o mais formoso que temos vivido. Não é assim, irmãos? Inclusive oramos e ele aqui em profecia nos diz: tu aqui estás me pedindo por qualquer coisa e eu vou conceder. E depois disso não há nada maior na vida. Essa pode ser das manifestações mais grandiosas. Que Deus em profecia nos diga o que estamos pedindo. Glória a Deus. Finalizem com o 17. Glória a Deus. O amor entre nós também. O amor entre nós, todos temos que amar-nos. Você não pode dizer, eu não gosto desta pessoa. Todos têm que nos agradar e todos temos que amar. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Bem maravilhoso é o Senhor. Grande é nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor. Como lhes tinha dito, um hino precioso que tem que ver com o que acabamos de ler, o hino 213, a videira e os ramos. E vamos cantar e vamos lembrar de cada uma das frases que acabamos de ler na Bíblia. Mucho fruto y se
Louvores ao Senhor. Glória a Deus. Esta última parte é entrar no gozo do Senhor. Quem quer entrar no gozo de Deus? Quem deseja que Deus esteja feliz com vocês, sempre pensar nisso. Podem ficar de pé, irmãos, e vamos cantar 2 coros, para que passemos a nossa irmã Maria Luísa e estamos felizes e nossos corações estão saltando com muita intensidade, porque há muito amor a Deus, muito valor pelas coisas de Deus, muita admiração, muito respeito, muito amor para com nossa irmã Maria Luísa, para com nossa mãe espiritual, nossa líder espiritual. Glória ao Senhor, a igreja toda congregada hoje aqui em Roterdã, numa festa espiritual com o Senhor. Vamos cantar 2 coros. O coro 21 é um motivo que é de grande gozo. E vamos expressar isso ao Senhor, que é estar na videira, glória a Deus, que é estar em Cristo nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Louvores a Deus, louvores ao Senhor. Número 21, glória a Deus. Forte aplauso para o Senhor, porque Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Deus. Bendito o nome do Senhor Jesus, que nos deu o Evangelho e nos tem enviado o Espírito Santo, e por isso hoje o Espírito Santo está em nossos corações, está junto a nós. Louvores ao Senhor. Coro número 21, há um motivo que é de grande gozo. Gracias, Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos con todas las fuerzas de nuestro ser, nuestra alma, todo nuestro corazón para ti. Aleluya. Bendito, poderoso, santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Poderoso es el Señor, te adoramos, oh Dios. Quem dá a glória ao Senhor, quem está feliz com o nosso Deus, aumenta a felicidade e receber a nossa irmã Maria Luísa, nossa irmã conosco. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta bênção tão formosa. Glória ao Senhor. Muito boa tarde, irmãos e irmãs. O Senhor os abençoe. Deus os abençoe, irmãos. E eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor tem se manifestado
e está se manifestando em meio de nós. O Senhor viu os corações alegres de vocês e como os viu alegres, seu Espírito está se manifestando em cada um de vocês. Não importa a nacionalidade ou o idioma, mesmo que não entendamos o idioma, entendemos o idioma de Deus. O idioma do Senhor é que sentimos a presença de seu Espírito Santo em nosso ser, em nosso coração e em nossa vida. Está o Espírito de Deus aí, movendo-se. Portanto, isso nos enche de satisfação e assim rapidamente eu gostaria hoje de aproveitar o tempo para que pensemos no Senhor. Podem se sentar e pensemos no Senhor, porque realmente que a presença do Senhor se sente. Pelo menos eu senti a presença do Senhor durante toda a reunião. E eu creio que vocês também. É maravilhoso, maravilhoso crer e seguir a um Deus verdadeiro. É maravilhoso seguir um evangelho puro, verdadeiro, seguir o caminho do Senhor, na verdade de Deus, e estar certos que estamos andando neste caminho, e certos de que Deus está conosco e nos vê, e que Deus nos fala, e nos fez maravilhosas promessas e as está cumprindo. Isso é o formoso. Essa é a certeza que devemos ter. Ter essa segurança e convicção que estamos com Deus, o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, esse Deus poderoso e grande que falou a Abraão, a Isaac e a Jacó e lhes fez umas promessas maravilhosas que estão se cumprindo até o dia de hoje e se cumprirão até o dia que o Senhor queira desaparecer deste planeta junto com os demais. Esta é a grandeza de nosso Deus. E os seres humanos, ainda que mudaram seu parecer e mudaram seu coração, e mudaram-se para outros assuntos da vida, a outros interesses, ainda que eles, a maioria, se esqueceram de Deus, nós aqui somos a congregação do Deus vivente. E Ele vai nos ajudar para poder evangelizar e pregoar a palavra de Deus. Hoje vamos abrir no Salmo 39. Não sem antes saudar aos nossos queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que nos verão no vídeo. Que para vocês também há grandes bênçãos de Deus, do Deus do céu. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, que faz maravilhas, que faz promessas maravilhosas e as cumpre. Agradecemos a Ele. O Salmo 39, porque nós vamos nos deleitar nos Salmos, palavras diretas do nosso Deus, através de seus profetas, de seus cantores. E que essas palavras estão aqui até nós e também até a posteridade. E disse eu comigo, guardarei meus caminhos, para não pecar com minha língua. Aparentemente, como se tivesse sido o rei Davi, mas não era o rei Davi que estava dizendo isso por sua própria conta, mas era o Espírito do Senhor que estava nele e tomava sua língua para falar. Por isso há um salmo por aí que diz o rei Davi aí num salmo: minha língua é pluma de um escrevente hábil, porque Deus dava tantas palavras que deveria haver um escrevente que escrevesse rápido, para que não se perdesse nenhuma palavra, nenhum detalhe, de tudo o que Deus falava pela boca dele. E nós hoje, pois com certeza também, diremos o mesmo,
quando o Senhor, o Espírito Santo, nos toma para falar em línguas, também diríamos: Senhor, nossa língua é uma pluma de escrevente hábil, com a diferença de que eu não entendo o que eu estou falando, porque são duas línguas angelicais celestiais, mas com certeza são mensagens de louvor para nosso Pai. E também para que nossa vida espiritual se edifique e nos animemos e nos motivemos a crer que Deus sim existe e que deve-se seguir louvando este Deus vivo. E diz: porém minha boca um freio, enquanto o iníquo estiver diante de mim. Em umas leituras anteriores, em outros estudos bíblicos, este ímpio está se referindo ao diabo. Então diz que o ímpio, o iníquo. E o Senhor Jesus dizia que esse ímpio que estava aí diante dele, em todo momento, para fazê-lo cair, para prová-lo, para ofender, diz que ele estava sempre guardando a sua língua de falar rapidamente, sem pensar, para não pecar. Mas não era que o Senhor Jesus fosse falar sem pensar para pecar. Éramos nós. É o povo do Senhor. São os filhos de Deus, são os crentes em Cristo. Que o Senhor Jesus, conhecendo a debilidade humana, orava ao Pai por todos nós, dizendo: a minha boca não fale sem pensar, que eu seja sábio, sábia, para falar e expressar meus pensamentos, para não ofender ninguém, nem ofender ao meu Deus. E o Senhor Jesus, como Ele conhecia nossas debilidades, por sermos humanos, orava ao Pai por nós. E agradecemos ao Senhor, Ele em sua oração dizia isso: guardarei meus caminhos para não pecar com minha língua, porém em minha boca um freio, enquanto o iníquo estiver diante de mim, porque o inimigo está assim aqui atrás de nós, sempre está olhando-nos, observando-nos o que fazemos ou deixamos de fazer, maquinando coisas más contra nós. Mas somos do Senhor e amamos ao nosso Deus. Portanto, esse ímpio terá que se remorder de ira, porque não conseguirá nada conosco. E no verso 2 diz: emudeci, guardei silêncio e me calei. Com sua palavra agravou-se minha dor. O Senhor Jesus, assim Ele viveu na vida, quando o Senhor Jesus viveu como ser humano. E aconteceram tantas coisas desagradáveis, tantas dificuldades, tribulações e tanta perseguição do seu inimigo ímpio. E o Senhor sabia que essa perseguição e este sofrimento que Ele estava afrontando naquele momento era o seu povo, a sua igreja, os seus crentes, e que um dia iam viver esta dor, esta tribulação, esta perseguição. Ele sabia disso, porque ele primeiro se comportou como homem para experimentar o que o ser humano sente, a incapacidade ou debilidade do ser humano. E por isso o Senhor nos considera. Por isso Ele é tão misericordioso conosco. Desde aquela época começou a misericórdia dEle, orando ao Pai por nós e fazendo-se passar por nós diante do Pai. E dizendo: veja, eu sou humano, porque eu quero ser porta-voz de todas estas pessoas e todos os que virão no futuro e se converterão ao meu evangelho verdadeiro. Então eles sofrerão e terão uma perseguição do ímpio. Então tu os ouvirás, os guardarás e os protegerás. Isso era o que o Senhor Jesus dizia ao Pai. Agradecemos ao nosso Senhor. Então, no verso 3 diz: ardia meu coração dentro de mim. Em minha meditação, acendeu-se o fogo, e assim proferi com minha língua. Faze-me saber, Senhor, o meu fim, e qual é a medida de meus dias. Saiba eu quão frágil sou. A oração do Senhor Jesus Cristo, como um humano que estava se comportando. Como humano, mas também é a nossa oração. E nós devemos também dizer ao Senhor:
Quantas vezes nós teremos dito ao Senhor em outras palavras este mesmo sentido, esta mesma mensagem? No verso número 5, podem vocês ler. Dizia o Senhor: deste meus dias curtos, isto foi verdade, porque o Senhor Jesus viveu até os 33 anos apenas como ser humano, comportando-se Deus como um ser humano. Diz: deste a meus dias o tamanho de um palmo, e o tempo de minha vida é como nada diante de ti, certamente é como um sopro. Todo homem que vive, sim, o homem que vive muitos anos, nunca buscou a Deus, nunca conheceu a Deus, nem o buscou, nem o seguiu, nem fez obras boas. Isso é uma vaidade. Foi uma pessoa que foi na vida um adorno, um enfeite, uma pessoa a mais no mundo, ocupando um lugar, mas não fez nada. Então, por isso diz que é uma vaidade. Vaidade, o que não serve, o que fenece, o que termina, o que tem um final desagradável. O 6. Sim, como uma sombra que passa é o homem. Certamente em vão se inquieta. Isso é verdade? Amontoa riquezas e não sabe quem as recolherá, quem desfrutará delas. Isso é verdade. Um homem sem Deus é vaidade. Se esforça e luta na vida. E assim diz o Salmo: amontoa as riquezas e outros, que com certeza nem são da sua família, as desfrutarão. Diz: e agora, Senhor, que posso eu esperar? No verso 7. Minha esperança está em ti. Isso é o que nós devemos crer, pensar e esperar. O que esperaremos? Se a nossa esperança está em Deus, nosso Senhor. Nossa esperança está em Deus. Nossa esperança não está na vida, nem nos anos que vamos viver, nem nos poderosos, nem nos milionários, nem nas pessoas que sabem muito ou que vão e vêm. Nós não esperamos de ninguém, mas a nossa esperança é Deus. E se Deus nos colocou para viver neste mundo, é para que o sirvamos, para que com um objetivo Deus nos fez, com uma finalidade, e nós o conheçamos e sigamos e louvemos seu nome, porque diz que Deus fez ao homem, foi para o louvor dele, para sua honra, sua glória, mas o homem não quis dar a honra e a glória a Deus, mas que o homem está dando a honra a ele mesmo. Mas nós aqui estamos sendo resgatados lá daquele mundo, e Deus em sua misericórdia nos tem para que sejamos a congregação de Deus, para que sejamos a congregação dos justos, dos santos, daqueles que louvarão a Deus todos os dias da sua vida. E aqui estamos, porque nosso Deus assim nos tem convencido. E estamos convencidos de sua existência e de seu amor. E que bonito quando seria em João sobre o que ama a Deus e cumpre seus mandamentos, terá muitas obras ou levará muitos frutos. Muitos são os frutos que estarão aí neste homem, nessa mulher, e que Deus, ao agradar-se deles, abençoará. E dará vitórias e triunfos e bênçãos, a cada um lhe dará paz e felicidade. Essa é a nossa esperança no Senhor. Agradecemos a Ele por sua misericórdia. No verso número 9, volta e repete a frase que diz: emudeci, não abri minha boca, porquanto tu o fizeste. Retira de mim teus golpes, estou consumido sob a dureza de tua mão. Porque Deus se enraivece
contra o seu povo, com seus filhos ou com seus crentes quando eles falham com Deus ou tratam de desviar-se do caminho. Deus castiga. E o povo recebeu um castigo, e muitos receberam o castigo do Senhor por desobedientes. E o Senhor Jesus, como porta-voz de todos, está dizendo que tire esta praga, este castigo. Diz: estou consumido sob a dureza da tua mão. Isso sofreu o povo de Israel. Isso sofrerão aqueles que no Evangelho se convertam a Deus e tomem decisões de seguir o caminho do Senhor. E retrocedam ou se desviem. Então o Senhor castigará duramente. Mas temos a oração do nosso Senhor, que estava advogando por nós, ou advogando por aqueles desobedientes, talvez. E lhes diz: estou consumido sob a dureza de tua mão. Mas graças ao Senhor, que o Senhor diz, o Pai, ao Filho, que ama e o repreende, lhe dá açoites. Aqui vemos um pai que ama e castigou ao filho. Castigou ao filho, ele sendo inocente, mas como ele estava levando os pecados de todos nós, dos nossos antepassados e do futuro, então os golpes receberam o Senhor. Mas também vemos e encontramos num salmo quando Deus faz uma promessa maravilhosa ao Senhor Jesus e lhe diz: e teus filhos? Diz: te abençoarei a todos os teus filhos que gerares. Seus filhos são aqueles que creem no Evangelho puro e seguem ao Senhor, fazendo os mandamentos, cumprindo todos os regulamentos do Senhor, sua palavra. Então o Pai diz ao Senhor, lhe diz: e se teus filhos deixarem minha lei, quer dizer, retrocedam, se desviem ou se tornem rebeldes, insensatos, e quer não seguir o caminho reto, então diz o Pai, diz a ele: se teus filhos deixarem minha lei, eu os repreenderei com vara. Mas a ti não te tirarei as promessas que te fiz. De ti não afastarei minha misericórdia, porque minha misericórdia continuará para sempre. Porque te disse que te abençoaria, que serias pai de muitas nações, e que haveria muitas nações, e que a igreja se fundaria, com pessoas de muitos lugares do mundo, mas sob o nome do Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho verdadeiro. Então o Pai diz: sempre os abençoarei e sempre seguirá minha igreja. Mas se algum dos teus filhos peca e falham comigo, o castigarei duramente com vara. É por isso que sabemos que nosso Pai é um Pai de amor, é um Deus de amor, mas é fogo consumidor. É um Deus de amor para os filhos de obediência, para os que obedecem. Mas é um Deus fogo consumidor para os filhos de desobediência. E por isso nós aqui, cada dia, estamos aprendendo o caminho e lendo a Bíblia, porque há tanta riqueza na Bíblia, há tanta riqueza. Nos ensina Deus aqui a boa forma de viver diante dele. Nos ensina Deus como temos que fazer todos os dias de nossa vida para não afastarmos, para não sermos desobedientes e para que o Senhor não tenha que dizer que Ele sofreu por nós em vão. Porque vamos dizer ao Senhor: aqui estamos, Senhor, aqui está o fruto do teu sacrifício. De tudo que fizeste, Senhor, estamos aqui, te amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E leiam o verso número 11. Pois agradecemos ao nosso Deus que Ele castigue, porque nos repreende. Nos repreende significa que nos ama.
Mas então, deveríamos ser filhos obedientes, filhos submissos. Para que buscamos que Ele nos vá repreender, castigar com vara, com açoite? Não busquemos isso. Mas sejamos bons filhos, obedientes, como a parábola do filho pródigo, que conta a história, o Senhor Jesus conta que este homem que tinha 2 filhos e um deles pediu herança e foi embora. Por lá ele foi e gastou toda a herança e abandonou sua casa, seu pai e seu irmão. Passou o tempo e ele sofreu muito porque Deus lhe deu com açoites, lhe deu com vara e o castigou duramente. E ele, depois de estar sofrendo e aguentando fome, nudez, não tinha casa e sofria e tinha que comer o que os animais comiam, ele resolve voltar novamente para seu pai. E vem, e seu pai, a felicidade do seu pai de ver o seu filho que tinha ido embora, que fazia muitos anos não o via. O pai, a felicidade que tem, diz que fez uma grande festa, um banquete para recebê-lo. E o seu filho que estava aí com ele ficou um pouco triste e ciumento e disse: pai, a mim nunca me fizeste um banquete, nunca me fizeste uma festa, um banquete. E eu estive contigo, fui fiel, te obedeci, te respeitei, te valorizei. Ele sim vem, gastou tudo e agora sim faz esse banquete e festa. E ele o fez de ciúmes, mas o pai lhe disse, tudo o que eu tenho é teu. Lhe disse, mas este filho que tinha se perdido e que agora vem, e eu volto novamente a tê-lo comigo, então, pois faço essa festa. Mas o que eu tenho e o que eu sou, teu é, filho, porque tu ganhaste estas bênçãos, porque fostes fiel aqui ao meu lado. Então, nosso Pai diz que o Senhor Jesus, que essa parábola, essa ilustração, Ele deu para os crentes, para aqueles filhos obedientes e para os desobedientes. O filho desobediente vai embora e perde muitas bênçãos. Mas o filho que é obediente segue fiel ao Senhor. Então Deus lhe dá muita bênção, muito triunfo, muitas vitórias espirituais, materiais, de tudo lhe dá o Senhor. E ao filho desobediente o Senhor o castiga, lhe dá açoites, o faz sofrer e volta outra vez. Volta, mas já as bênçãos que Deus deu aos seus filhos obedientes, já não tirará deles para dar a ele. Ele tem que começar de novo, tem que iniciar novamente. Foi embora, retrocedeu, menosprezou as bênçãos de Deus e foi embora. Então Deus, como amava, pois novamente o traz. Então tem que começar de novo. Antes tinha os dons, trabalhava, estava nos primeiros lugares, ajudava na congregação, desempenhava muito. E quando foi embora, quando volta, tem que voltar a começar, porque até o Espírito Santo já tinha se afastado dele. Então ele tem que iniciar novamente, reconquistar o coração de Deus, reiniciar, recomeçar. E já Deus não o abençoa como teria querido abençoá-lo se ele tivesse sido fiel ao Senhor, assim como estava abençoando Deus aos seus filhos fiéis. A ele não o abençoará. O tem aí, tem misericórdia e o perdoa, mas já as bênçãos se afastam. Isso eu tenho visto. Em todos os meus anos de experiência eu tenho visto de muitas pessoas que tinham os dons, que trabalhavam, que tinham muito entusiasmo, estavam aí servindo e de repente retrocederam, foram embora e com o passar do tempo, dos anos, voltaram à igreja. Voltaram. Me encontraram novamente e me dizem, voltei novamente, porque sofri muito. E como sofri, pedi perdão a Deus e voltei, aqui estou. Eu parabenizo a pessoa,
mas o observo, começo a fazer o acompanhamento, uma observação, e já as bênçãos não são iguais. Já a pessoa luta por alcançar o que alguma vez teve, e já é difícil, já não pode ter, já não pode obtê-lo, então já está aí na congregação, mas já sem este privilégio que Deus lhe tinha colocado no princípio. Isso eu tenho visto, por isso eu me lembro muito do filho pródigo. Digo, da mesma forma que o filho pródigo, seu filho voltou e desfrutou de um banquete, de uma festa, porque o pai o vestiu e colocou joias e lhe fez muitas coisas. Mas toda a herança e todo o resto que tinha aí era do seu filho fiel. E isso é o que acontece, irmãos. Por isso, os que têm os dons espirituais, os que aspiram a servir a Deus, cuidado, não se deixem levar, não se deixem arrastar pelas armadilhas do ímpio. Já sabem a quem estou me referindo, já sabem quem é este ímpio. E vamos continuar aqui. O 12, verso 12. Ouve minha oração, ó Senhor, e escuta meu clamor. Não te faças surdos às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, um hóspede como todos os meus pais. Estava dizendo ao Senhor Jesus, recordando a ele, que quando Abraão saiu da sua terra, da sua família e foi para um lugar que não conhecia, e logo Deus introduziu ao povo de Israel em Canaã, então todos eram hóspedes e forasteiros desse território, e Deus tinha feito tantas promessas que os abençoaria, que na terra fluía leite e mel, abundância e bênção e felicidade em todo aspecto. Mas como eles pecaram e desobedeceram a Deus, pois não se cumpriu essa promessa. Então o Senhor disse aos meus filhos, aos filhos de Jesus Cristo, aos crentes do Evangelho lhes darei esta bênção. E estarão na terra prometida, estarão na terra de Canaã espiritual, desfrutando do leite e mel, da obra maravilhosa do Espírito Santo, os dons maravilhosos e a paz que o Senhor nos dá. É isso, não é somente o Espírito Santo. O Espírito Santo não é somente os dons, é a paz e felicidade que Deus nos dá no nosso ser. Essa alegria, essa felicidade de estar com Deus. Então o Senhor disse, para eles sim, é a terra prometida, mas aqui diz que é forasteiro, que ainda que forasteiro de todos os meus pais, disse no 13, deixa-me e tomarei forças antes que eu vá e pereça. Sim, obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque diz ao Pai que foram forasteiros e como eles não cumpriram o físico, sua igreja, da parte espiritual, esta Jerusalém espiritual, este povo de Deus espiritual, este Israel espiritual, que somos nós, o Senhor Jesus, a sua oração ao Pai por nós. Que nós também dizemos, Senhor, somos forasteiros, não no físico, meus antepassados, mas eu aqui estou, Senhor. Portanto, estamos diante da Tua presença, estamos diante de Ti, e Tu nos guardarás. Que não pereçamos e não pereceremos, porque a promessa que Deus disse ao Senhor Jesus Cristo foi que sua igreja seguiria até o final e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aí está, diz, deixa-me e tomarei forças antes que vá e pereça, porque isso nunca vai acontecer. Tu, Pai, nos abençoarás e nos tem abençoado. E esta é a igreja e estamos diante do Senhor. E o Senhor Jesus, suas orações não foram em vão. Suas palavras não foram em vão, porque tudo o que Ele fez foi perfeito. E o Pai o escutou. E agradecemos ao Senhor, porque em meio de todas estas mensagens, de todas estas palavras tão formosas que o Senhor expressa ao Pai Celestial, nós também retomamos. E dizemos isso ao nosso Pai Celestial, porque nós dizemos, como somos os filhos do Senhor, então nós também dizemos diretamente ao Pai tudo isso, para que Ele nunca nos deixe, para que Ele nos ajude e nos dê forças, nos dê poder
nos dê convicção, segurança, para que nós possamos resistir e enfrentar o mal, enfrentar o inimigo e seguir adiante, avançar e progredir a cada dia em nossa vida espiritual. E possamos ter esta capacidade de repreender o inimigo, de não nos deixar tentar pelo nosso inimigo, o ímpio. E agradecemos ao nosso Deus por estas bênçãos. Ele quer que sejamos fiéis, fiéis até o dia da nossa morte. Que sejamos bons filhos, não esses filhos caprichosos, desobedientes que vão embora, como aconteceu ao filho pródigo, mas filhos sinceros e leais. Que um dia o Senhor nos diga que somos servos fiéis, que nos diga: bom servo, no pouco foste fiel e no muito te colocarei. Então o pouco que seja aqui em nossa vida seja dedicada para o nosso Deus. Isso é o pouco que nós podemos dar ao Senhor, porque não temos mais. E agradecemos ao nosso Deus, porque estamos aqui, e parabenizo a todos vocês, porque há diferentes nacionalidades e a todos Deus os está olhando com olhos de amor. Todos Deus lhes está abençoando em suas almas, em seus seres, porque Ele não faz acepções, porque Ele olha corações. Seus corações, de todos aqui, o mundo, como dizemos, o mundo num lenço. E dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Te seguiremos e te louvaremos, te honraremos. Cantemos ao Senhor, cantemos um coro ao nosso Deus. Cantemos: te exaltarei, meu Deus, meu Rei. Cantemos ao Senhor no idioma que seja. Os que não falam espanhol, cantem com a melodia que estão escutando em seu idioma. Em seu próprio idioma, cantem ao Senhor, orientando-se pela melodia, nada mais, que Deus sabe todos os idiomas. E Deus ouvirá você e lhe olhará o esforço que você faz por louvar o seu nome, por glorificar o seu nome. Porque os cânticos são palavras de louvor para nosso Deus. Mas o idioma é uma barreira que nos separa a muitos. Mas não. Aqui somos um no Espírito de Deus, um no Senhor. Glória ao nosso Deus. Cantemos este coro. Eternamente
nome do Senhor, bendito o nome de nosso Deus. Podem se sentar. E vamos começar as perguntas. Deus abençoe, irmã. Irmã, eu quero fazer uma pergunta da Bíblia. É sobre o dízimo. Vou ler em Lucas 21, verso 1. Levantando os olhos, viu alguns ricos que lançavam suas ofertas na arca do tesouro. E também viu uma viúva pobre que lançava ali 2 moedinhas. E disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais que todos, porque todos eles deram para as ofertas de Deus o que lhe sobra, mas esta, de sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Irmã, eu tenho uma dúvida, e é que eu quero dar o dízimo, eu quero fazer corretamente, quero fazer com alma e coração, com sinceridade. E está acontecendo que meu marido, ele me dá um dinheiro no mês para que eu possa fazer as compras da comida. E eu, desse dinheiro, estou dando o dízimo, mas eu não deixei que ele saiba disso e eu me sinto mal, porque eu penso que estou ofendendo o Senhor com isso. Eu gostaria que a senhora me aconselhasse o que eu devo fazer, irmã. Não, você não está ofendendo, porque ele é uma pessoa que não vem à igreja. E como é uma pessoa que não vem à igreja, então Deus a você lhe aprova, digamos, as coisas que você faça ou as estratégias que você use para agradar a Deus. Bem, então você continua orando a Deus, continue pedindo ao Senhor para que ele, seu marido, um dia conheça a Deus e se converta, e busque e creia em Deus. Você peça ao Senhor por isso, diga: Senhor, isso que eu estou fazendo não me agrada. Não me agrada, mas tenho que fazê-lo, porque tu sabes que se eu digo a ele, pois ele me proibirá. Ajuda-me, e Deus é poder. Para ele não há nada impossível. Em qualquer dia Deus ajudará você e mudará essa situação. Seguimos. Boa tarde, irmã. Boa tarde, irmã. Que Deus a abençoe. Irmã, a pergunta que quero fazer, se me permite, é que sabemos que quando estamos orando para ter um ensinamento, e o irmão diz sempre: oremos pelos corações em trevas. A pergunta é, irmã, como fazer que as pessoas que têm o dom da profecia possam ajudar estas ovelhas que são frágeis, que têm um coração em trevas, porque estão ouvindo a palavra do Senhor, mas por um lado lhes entra e por outro lado lhes sai, e não cumprem os mandamentos do Senhor. E estas pessoas, pois, irmã, deve-se ter-lhes muita paciência, muito amor. E como, pois, as pessoas, os irmãos que têm a profecia, para ter esse respaldo do Senhor, irmã, para que estas pessoas, estas ovelhas frágeis, possam ser resgatadas, porque não sabemos se o Senhor as trouxe, irmã, para também tropeço, para nós mesmos que tem o dom da profecia, para poder libertar estas pessoas. Irmã, muito obrigada por sua resposta, amo muito, e o Senhor me colocou que ore muito pela senhora. Obrigada por estar aqui. Então a irmã está dizendo que os que têm o dom da profecia, que deve-se orar pelos que têm o dom da profecia, porque eles são os que vão libertar as pessoas em trevas, com o coração em trevas, irmã. As pessoas que chegam à igreja e têm o coração em trevas, e vemos que estão aí, mas não fazem a vontade do Senhor, não fazem a vontade do Senhor. Mas isso não tem nada a ver com o dom da profecia. Sim, mas eu me refiro como os que têm a profecia, como ter esse respaldo para que libertem esta pessoa que tem a mente em trevas, irmã. Não são os que têm o dom da profecia também para libertar. Os que tenham os dons de liberação, o dom de liberação, o dom de expulsar demônios, de expulsar espíritos, tirar doenças, feitiçarias, bruxarias, talvez eles são os que têm este dom e podem orar por pessoas que têm a mente em trevas. Nós sabemos que a mente não são os pensamentos. Os pensamentos é uma coisa
E a mente é o próprio coração, ou o próprio critério ou conceitualização que nós temos sobre tudo. Nós começamos a ter um conceito, uma conceitualização de nós mesmos. Quem sou eu? Como sou? O que eu gosto? Sou inteligente? Não sou inteligente? Sou paciente? Não sou paciente? Sou sábio? Não sou sábio? Sou intelectual? Não sou intelectual? Nós formamos um conceito de nós mesmos. Não, eu sou muito sensível, eu sou muito chorão, eu sou muito cheio de ira, eu sou altivo. Temos um conceito de nós, certo, irmãos, de como somos. Nós, quando nascemos e começamos a crescer, então nós vamos fazendo um conceito da vida, de nós mesmos e da vida, de tudo que nos rodeia. Da nossa família, das pessoas, temos o conceito e temos um conceito global do mundo, da humanidade, de tudo isso, porque fomos aprendendo à medida que foi sendo o nosso crescimento físico e logo continua agora um crescimento espiritual e intelectual também, de saber e de conhecer muitas coisas. Os meios de comunicação nos ensinam muitas coisas e aprendemos, e cada dia temos um conceito da vida, do mundo, da humanidade diferente. Diferente talvez do que tínhamos faz uns 15 anos ou 20 anos atrás. Então, este conceito ou esta conceitualização junta se chama a mente, se chama o coração. Então, por isso diz que Deus escreveu seus mandamentos em nossa mente ou em nosso coração, que é o mesmo. Diz que antigamente o escrevia em uma tábua de pedra e que hoje escreve na tábua de nosso coração ou de nossa mente. Que este é o conceito que temos de nós e do resto. Não são os pensamentos. O pensamento é diferente. Portanto, a irmã pergunta aqui: quem pode impor mãos para que se tire a mente em trevas? Então, o que significa a mente em trevas? Agora sim, já podemos distinguir o que é uma mente em trevas. É alguém que estamos ensinando, estamos aprendendo de Deus. Como lhes disse, nós a cada dia que passa vamos conceitualizando mais e conhecendo algumas coisas e sabendo muitas coisas, aprendendo e entendendo muitas coisas. Então as coisas de Deus também temos que entendê-las. E quando há pessoas com seu coração ou sua mente em trevas, não entendem as coisas de Deus. Por aqui escutam e por aqui saem. E não lhes chega a esta profundeza do seu ser, da sua mentalidade, do seu coração, não lhes chega o conhecimento de Deus. E por isso não faz a vontade de Deus, porque não entende, porque não compreende, porque não analisa, não examina, não discerne, não aprofunda, não digere, porque não faz nada disso, porque não consegue, porque o seu coração e sua mente estão em trevas para as coisas de Deus, para a parte espiritual do Senhor. Portanto, para isso se precisa que na igreja haja irmãos e irmãs com um dom de liberação, de expulsar demônios, espíritos, porque essa mente em trevas são espíritos, demônios que vêm à pessoa, a possuem e entram aí no seu raciocínio psíquico e não o deixam entender nem compreender nada. Não é somente os que têm o dom da profecia, porque o que tem o dom da profecia, o seu trabalho é profetizar, deixar ser usado por Deus para que Deus fale pela boca desta pessoa e fale às pessoas. Mas isso é o trabalho de outras pessoas também, que tenham este dom de liberação, de expulsar espíritos, todas essas coisas. Bem, isso é trabalho de todos aqueles que desejamos servir a Deus. Seguimos com outra pergunta.
Irmãos, boa tarde. Deus abençoe a todos. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Bem-vinda aqui à Holanda. A amo no Senhor e a promessa do Senhor cumprida. Irmão Carlos Alberto, o amo também muito no Senhor. Tenho uma grande admiração, um grande respeito pelo Senhor. Sou do Equador e tomara que algum dia no Equador também haja governantes como o Senhor, irmão, com essa grande capacidade que Deus lhe deu para pertencer ao governo e estar compartilhando diante do que todos sabemos, do que mira. Irmã Maria Luísa tem uma pergunta em Colossenses 3:3, mas se me permite vou ler a partir do verso número 1. Sim, Colossenses 3:3. Se me permite, vou ler desde o verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra, porque morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Minha pergunta está no verso 3, que diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que profundidade espiritual tem este verso, se nós hoje em dia o estamos vivendo ou temos que vivê-lo? Ou o que temos que fazer para que nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus? Muito obrigado pela resposta. Bem, aqui fala que as pessoas, quando se convertem ao Senhor, porque diz: sim, pois, se fostes ressuscitados com Cristo, buscais coisas do alto ou espiritual, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Coloque o seu olhar nas coisas de Deus, do espiritual, nas coisas do alto do Senhor, não nas coisas da terra, do mundo, de todo que perece. Porque morrestes para o mundo, para o pecado, e agora a vossa vida está escondida com Cristo. Nossa vida está escondida com o Senhor. Porque estamos vivendo aqui no mundo em meio a tantas pessoas, tantos pecados, tanta maldade, e contudo não nos deixamos contaminar, porque não estamos fazendo o que eles fazem. Deixamos de lado porque estamos escondidos com o Senhor, porque Ele nos tem protegidos e resguardados para que não caiamos, não pequemos, para que não nos contaminemos. Isso é o que diz da nossa vida, está escondida com Cristo Jesus, mas Ele recomenda, siga adiante, se foi que você ressuscitou, siga, seja fiel, persevere, para que isso realmente se cumpra em sua vida, em que você permaneça escondido com o Senhor, escondido do pecado, da maldade do mundo, de tudo que é mal. Bem, irmã, a última pergunta. Sim, irmã. Irmã, muito boa tarde. Dou as boas-vindas, me congrego aqui na congregação de Roterdã e sou recente. Eu agradeço muito, irmã, porque aprendi a valorizar no sentido da Bíblia, que não é um luxo apenas, mas é doutrina para a nossa vida e crescimento espiritual. Se me permite fazer uma pergunta, está no livro de Êxodo 20, 5, 6. Êxodo 20, 5, 6. Sim, irmã. Posso ler, irmã? Sim. Não te encurvarás a elas, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me aborrecem. Irmã, a minha pergunta é sobre as maldições das gerações. Eu gostaria que a senhora, como que me assessore, me educasse, me ensinasse sobre as maldições das gerações. Esta é a minha pergunta. E a segunda é ser profeta do nosso próprio vocabulário. Concerne minha pergunta com a outra: maldições de gerações, sejam maldições das 3ª, 4ª e 5ª gerações? Bem, aqui diz, aqui o Senhor está falando das imagens, das estátuas dos deuses alheios, e diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Com nada deves fazer nenhuma imagem, nenhuma semelhança de Deus. Diz:
Não te curvarás a estas imagens, a estes deuses, a estas esculturas, pinturas, estátuas. Não te encurvarás a elas, nem lhes honrarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que visita a maldade. Deus castiga a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta gerações, quer dizer, até os tataranetos, estas são as gerações. Então, se os pais foram idólatras, não obedeceram ao Senhor, fizeram essas maldades, o castigo vem aos filhos, aos netos, aos bisnetos e aos tataranetos. Nos tataranetos se acaba a maldição. Mas o que acontece se estes tataranetos se casam e começam também a adorar imagens e fazer imagens de deuses alheios, a honrá-los, a glorificá-los, louvá-los e deixam Deus de lado, o que acontece com estes tataranetos? Lhes chega a maldição e o castigo de Deus até a quarta geração deles. Não? E assim sucessivamente foi o que aconteceu. Que se realmente até a quarta geração, que eram os tataranetos, eles tivessem se arrependido, tivessem buscado a Deus, pois a maldição teria terminado. Mas como estes tataranetos continuaram no pecado, como se diz, dos seus tataravós, como seguiram com esta maldade, pois volta a maldição outra vez até a quarta geração. E na quarta geração, se eles são maus e pecadores e continuam no pecado, na idolatria, pois continua, e assim sucessivamente. Mas se eles, alguns, se arrependeram, a quarta geração, quer dizer, estes tataranetos se arrependeram e buscaram a Deus, então Deus lhes tira a maldição e vem bênçãos para eles e sua descendência. Isso é o que acontece, mas infelizmente nós vemos pela Bíblia que ninguém se arrependeu, ninguém. Pelo contrário, todos pecaram e passaram-se séculos e séculos e milhares de anos passaram. E até o dia que veio o Senhor Jesus, quando diz que o nosso Deus olhou na terra para ver se havia algum que tivesse feito a vontade de Deus, e diz que não havia sequer um. Todos estavam destituídos da glória de Deus, porque todos tinham pecado. Então podemos ver que as gerações pecaram e continuaram pecando e pecando. Hoje, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós aspiramos, desejamos com todo o nosso coração, e nossas gerações futuras busquem a Deus. Busquem ao Senhor. Por isso, deve-se dar bom exemplo aos nossos filhos. E os filhos dar bom exemplo aos seus filhos, e seus filhos dos filhos sucessivamente. Sempre, para que todas as gerações busquem a Deus e vivam no Evangelho e possam alcançar a vida eterna. Bem, irmã. O que é ser profeta do nosso próprio vocabulário, irmã? Como assim profeta? Por exemplo, uma vez, devido a dizer as coisas erradas, nós mesmos podemos fazer a maldição para nós mesmos. Não há profetas que são para edificação, como os dons espirituais, por exemplo, irmã? Não, irmã. O que acontece, o melhor é que há pessoas insensatas, rebeldes, e ficam falando besteiras, insensatezes. Então, essa pessoa, por sua rebeldia, insensatez, capricho, por sua ignorância, porque de repente é uma pessoa ignorante, então é insensata e começa a falar coisas insensatas. Então, Deus chega e castiga essa pessoa. E lhe diz, falaste coisas insensatas? Bem, pois aí farei com que caias neste buraco que estás cavando, que caias aí. Mas isso não faz o Senhor com todos. Fará com alguém? Não sei. Mas isso não faz o Senhor com todos, nem tampouco é doutrina que todos vão falar e porque falou, então já virou profeta de si mesmo. Não, não é assim. O que sim Deus
Na Bíblia, o Senhor Jesus Cristo recomendou, diz que os homens não falem insensatezes. O Senhor Jesus disse, e os homens não falem insensatezes, porque por sua própria insensatez terá que viver as consequências da sua insensatez, do que disse, do que fala, as besteiras que fala. Então, não falar estas besteiras insensatezes, porque um dia destes cai, e, por exemplo, uma pessoa insensata, um homem insensato, diz, o que me cai um raio e que me queime, que me mate, certo? E há pessoas que dizem assim, que me cai um raio, pois então que eu me machuque, que me mate um trem, e assim. Então isso é uma insensatez, que esta pessoa, pode ser que Deus, a isso não lhe agrade, e por dizer essa insensatez, isso aconteça. Isso é o que pode acontecer, mas isso não é porque ele seja profeta, porque falou da sua própria boca insensatezes e caiu em sua insensatez. Por falar, não pensou para falar. Bem, isso o Senhor recomendava também. Cuidem-se das palavras insensatas, dizia o Senhor. Bem, vamos orar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor um coro. E que coro desejariam que cantássemos ao Senhor? Cantemos esta igreja do Senhor. O 55, vamos cantar ao Senhor e logo vamos orar. Irmãos vão estar orando pelas doenças, pelas bruxarias, maldições. Estarei orando por petições, necessidades, desejos do coração, problemas, dificuldades. Bem, o Senhor a mim me disse, ore na oração geral, ore e eu respaldarei e atuarei em cada pessoa para que as pessoas entendam, compreendam que quando estejamos orando, você se ajude e clame ao Senhor colocando sua mão no coração ou elevando-a, ou se não pode, pois não interessa, que não levante suas mãos. O importante é que a sua petição, a sua necessidade, a sua doença, o que tenha, se é que farão cirurgia, se foi que lhe fizeram uma cirurgia e não quer curar, você tudo conte ao Senhor e creia e confie que Deus o ouvirá e que Deus lhe dará a bênção. Sim. Bem, então vamos cantar ao Senhor. Esta é a igreja do Senhor. En este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por este estudio bíblico, Señor, por la lectura y el análisis de la Biblia, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos das, Señor, porque nos aclaras y nos enseñas muchos conceptos. Porque, Señor, a medida que pasa el tiempo, a medida que avanzan los días, hay muchas cosas que cambian en muchos lugares, pero tú eres el mismo y tú nos enseñas, nos llevas de la mano como a niños y te damos gracias, Señor, porque has tenido esa misericordia con nosotros y nos has tenido tanta paciencia, Señor, y eres misericordioso. Pasas por alto muchas cosas. Por eso, Señor, oramos y te pedimos que nos enseñes, que nos guíes y que
tú nos lleves de la mano siempre, Señor. No nos dejes, Padre Santo, sino que llévanos, Señor, de tu mano para poder llegar a ese lugar, para poder llegar a la meta, para poder alcanzar las promesas deseadas, las promesas que tú nos has hecho. Que todas las promesas sean cumplidas en nuestra vida, porque nosotros al llegar a la meta, Señor, disfrutaremos de tus bendiciones espirituales, de tus promesas maravillosas. Ayúdanos, Señor, para alcanzar tu benevolencia, alcanzar tu santa voluntad en nosotros, tu amor, Señor, y quita, Señor, de nosotros las cargas, quita las ataduras y los impedimentos que no permiten que crezca espiritualmente una persona. Quita, Señor, toda atadura y toda maldición y destruye, Señor, la obra maligna de la envidia del enemigo contra nosotros. Quita, Señor, las trampas, las tentaciones. Quita, Señor, el poder del enemigo y liberta, Señor, las almas. Liberta a cada uno. Extiende tu mano, Señor, y sé tú libertando y limpiando a cada uno y quitando espíritus malos, quitando todo espíritu malo de sus cuerpos, porque hay espíritus inmundos en la cabeza, en el cerebro de las personas, en el corazón, en la mentalidad, Señor, y que no los dejan, Señor, razonar con cordura, ni pensar, ni coordinar las ideas, Señor, y ellos sufren, estos seres sufren en la vida y tú lo sabes. Y te pido, mi Padre, que extiendas tu mano milagrosa y que tú seas sanando también y cortando toda enfermedad física y toda enfermedad psíquica y quitando, Señor, todas esas enfermedades incurables, toda enfermedad incurable y todo espíritu inmundo que ha atado y tiene atadas a las personas, a los niños, a los ancianos, que destruya, Señor, esta obra maligna, esta envidia del diablo, y quita, Señor, todo mal, y da la paz, da la alegría, la felicidad, la sanidad. Sí, mi Señor, para que se cumplan tus promesas, tu palabra santa, que tú, Señor, viniste a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, oído al sordo, a levantar a los cojos en todos los aspectos espiritual y materialmente. Que tú libertes y limpies, mi Señor, que esperamos en ti. Gracias, Padre Santo, por tus misericordias, por oírnos, por escuchar nuestra oración. Gracias por escuchar, Señor, nuestra petición, nuestros ruegos. Gracias, eterno Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y sé tú bendiciendo a cada hombre, cada mujer, a cada niño. Bendice a cada uno y llévales con bien a sus hogares. Y dale, Señor, la bendición y la sanidad, Señor. Y que la salvación sea dada, Señor, a cada uno. Ayuda, Señor, al arrepentimiento. Ayuda, Señor, a que haya sinceridad en cada uno. Que todos, Señor, te alaben, te busquen de corazón. Alaben y amen tu nombre. Glorifiquen tu nombre, porque tú eres digno, mi Señor. Tú eres digno de la honra y la gloria. Eres digno de las alabanzas. Por tanto, mi Señor, te pido, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, que tu mano poderosa, tu mano, Señor, llena de bendiciones, concediendo los anhelos del corazón, viendo las peticiones de cada uno, mi Señor, que tú concedas las peticiones del corazón, que tú, mi Señor, sea alegrando corazones, alegrando a las vidas, a la gente, prosperando a cada uno, Señor, quitando, Señor, la envidia del enemigo. Dad poder, Señor, a tus hijos. Dales poder a tus hijos. Dales respaldo, mi Señor. Dales autoridad. Dales doctrina, enseñanza, sabiduría, inteligencia. Un corazón nuevo, limpio. Corazón lleno de tu verdad. Usa, mi Señor, a hombres y mujeres para pregonar tu palabra. Usa a hombres y mujeres para predicar tu palabra, tu mensaje. Úsalo, Señor, haciendo milagros y señales. A los que les has dado el don de imposición de manos, úsalo, Señor, y respáldalos en gran manera. Enseña la doctrina, mi Señor. Dales a todos inteligencia para que entiendan y comprendan tu doctrina, tu palabra, para que cada uno viva la rectitud en su vida espiritual. Bendito y alabado tu nombre. Gracias, mi Señor. Las alabanzas para ti. Envía el poder del Espíritu Santo, mi Señor.
Envía los dones espirituales y bautiza con tu Santo Espíritu a la gente y dale dones espirituales y quita las brujerías y las hechicerías y las maldiciones de cada uno. Quita todo espíritu malo, todo espíritu inmundo de los niños, de ese autismo. Libértalos, mi Señor. Dales fe a sus padres para que ellos tengan la fe suficiente y te clamen a ti, y te clamen y crean que tú los vas a libertar y los vas a bendecir. Quita la duda y el temor, Señor, la desconfianza, la incredulidad. Bendice todos estos lugares. Bendice, Señor, a la gente y ayuda a cada uno para la obra evangelizadora. Ayuda a los hermanos y a las hermanas con los idiomas para que ellos puedan predicar en los idiomas y puedan hacer llegar el mensaje al corazón de la gente. Y Señor, enternece y ablanda los corazones duros y quita la necedad y la rebeldía de cada uno. Quita la dureza de corazón. Señor, tu poderosa mano con aquellos que dicen ser ateos, con aquellos que dicen no creer en Dios. Te pido que tú hagas un milagro, Señor, que tú libertes, Señor, que tú limpies y libertes, mi Señor. Rompe y destruye las mentes entenebrecidas. Quita, Señor, todo entenebrecimiento. Dale, Señor, razonamiento, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. La honra y la gloria son para ti, mi Señor. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Gracias a nuestro Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Muito obrigada. Saudações lá em todos os lugares. Saudações a todas as congregações e a todos os que não puderam vir. Uma saudação para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada.